Mas é isso, olha só, Paulo, tem novidade aqui sobre o Congresso Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. Dirigentes de parte dos clubes participaram e uma das reivindicações foi que a CBF suspendesse a homologação de gramados sintéticos até que um estudo seja produzido e haja uma decisão sobre o assunto. Mas isso foi liderado principalmente pelo Flamengo, o Paulo Fernando, mas houve uma união aí de outras equipes, né, principalmente os times que usam o gramado sintético hoje no futebol brasileiro, né, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Botafogo, a Chapecoense e o Palmeiras, dizendo que os gramados artificiais deles são melhores do que os naturais que não são bem cuidados. E por conta disso, e também não tem legislação aqui no Brasil que proíba, né, gramado sintético. Portanto, vai continuar sendo usado também na próxima temporada, Paulo. Esse negócio de gramado sintético, isso dá uma discussão ampla sobre esse assunto, né, um puxando para um lado, outro para o outro. Eu vou te dizer, cara, o que eu penso. Se está comprovado que está fazendo mal para os atletas, era melhor parar. Porque tem jogador aí, a gente pode dizer, não, pô, não. Meu amigo, só quem sabe onde aperta o sapato é quem calça. Você sabe que há todo um comprometimento ósseo da parada. Sim. Então, o cara vai correr, o impacto... calcanhar, joelho, um ortopedista daria uma aula aqui. Mas, olha só, se está prejudicando os jogadores, porque não é um nem dois que estão reclamando, não. É muita gente. Se está reclamando dos jogadores, meu amigo, volta pro gramado normal e dá teu jeito para cuidar. Verdade. E a reunião foi feita ontem, Paulo Fernando, e definiu-se também de que das vagas do Brasil da Libertadores, 2 vão ser dadas através da Copa do Brasil, tá? O campeão e o vice na próxima edição da Copa do Brasil vão para a Libertadores de 2027. Com isso, uma vaga do Campeonato Brasileiro deverá ser tirada, né? Para jogar justamente para o torneio da Copa. E só resta saber se a segunda vaga da Copa do Brasil vai ser direta na fase de grupos, ou se vai ser na pré-Libertadores. Falta definir isso aí, mas foi uma coisa que a CBF oficializou ontem também lá no Rio de Janeiro. E a expectativa agora fica, Paulo, para saber da tabela básica da Série A, né? Para saber quem é que vai ser o primeiro adversário do Clube do Remo na Série A do Brasileirão. Você está ansioso? Eu vejo uma certa ansiedade. Eu estou, com certeza, Paulo. Você, então, vamos lá. Vanderlei sentado na frente do sorteio. Você queria pegar quem logo no primeiro jogo? Não, o pior que não é nem sorteio, né, Paulo? É até uma curiosidade que eu tenho pra saber como é que a CBF confecciona, qual o critério que a CBF confecciona. Mas você tá lá, porque independentemente de critério, se é na bolinha, se não... Eu quero saber o seguinte, o Vanderlei olhando, quem tu queria assim primeiro? Olha, eu posso falar que eu não queria. Quem? Se o jogo foi em Belém, o primeiro jogo da Série A, que não seja nem Flamengo e nem Palmeiras. Covarde. Que é pra dar uma esperança, sabe? De quem sabe poder ganhar o jogo, sabe? Covarde. Não, porque fica difícil, pô. Se você for botar logo primeiro Palmeiras ou Flamengo pra jogar em Belém contra o Remo logo na primeira rodada, aí já pega logo uma porrada. Então eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta então pro amigo. De resto, pode vir qualquer um. Eu discordo desse teu pensamento e vou te dizer daqui a pouco por quê. Sim, por quê? Me dá um jogo fácil que vai ter na primeira divisão. Não, jogo fácil não vai ter. Mas aí tem alguns que são mais prováveis de você ganhar do que outros. Aí tu tá dizendo aí que não quer pegar o Cruzeiro, o Flamengo? Na primeira rodada. Tu acha que é porrada? Aí, pô, você tem que se ganhar o primeiro jogo, Paulo, você já dá uma confiança ali. Vanderlei, se for... Olha, eu respeito tua opinião. Sim, eu tô discordando, mas eu respeito tua opinião. O Remo tem que entrar na primeira divisão não vendo camisa nem cara. Pintou em Belém, tapa na cara dos meninos. Olha, o lema é o seguinte, reuniu no hotel, né? Olha os caras, quem vai jogar hoje aqui? Não interessa. É estilo Mike Tyson.
começou tapa na cara do Tem uma menino. música do Corinthians que eu gosto, da torcida do Corinthians que eu gosto, que eles cantam assim: é sangue no olho, é tapa na orelha, Então, é jogo pronto. da vida, e no caso o Corinthians não é uma brincadeira. Não tem frescura. Eu tô te dizendo, atenção, diretoria do Remo, pessoal, reúne o elenco antes do jogo. Não interessa quem é. Onde eu joguei em Belém? Qual é a torcida que vai estar na arquibancada? É a do Remo? É porrada nos meninos. Porque eu vou te dizer o que acontece. Se tu fores disputar a primeira divisão com esse pensamento aí, porra, é o Flamengo, é o Cruzeiro, é o Palmeiras, tu vai ficar doido. E, Paulo, outra coisa importante também que nós destacamos, o Clube do Remo, tá? Surgiu informação ontem do Lucas Rossafa, lá de Campinas, de que o Remo está muito perto do Palermo. A informação acabou sendo divulgada no final da tarde, início da noite de ontem. Então, e o Rossafa é um cara que ele não costuma errar, tá? O Fortaleza ontem anunciou que o Palermo não vai continuar como o técnico da equipe, inclusive na sequência eles já anunciaram o Thiago Carpini para ser o substituto, né? Para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, o caminho está aberto, o Paulo, e o nome do Palermo ganha muito mais força, segundo o Rossafa. Que não costuma errar. E ele é lá de Campinas, né? Fala muito sobre a situação de Guarani, também de Ponte, mas ele anda também dando muitas negociações que estão acontecendo aqui. Como nós já falamos aqui, E a gente pode levar a sério também. Como nós já falamos aqui, você testemunha disso, né? Palermo seria um grande nome. Sim, desde claro. que se adeque à realidade do Clube do Remo. O Clube do Remo não pode chegar para um treinador que ganhava X e oferecer 2X, né? Bora ver aqui, o torcedor tá aqui com a gente. É o Anderson, diz aqui, o nosso Anderson que tá... É aquela coisa, né, Bed? Ter consciência que se manter na Série A. O pensamento é o seguinte... o Remo vai disputar a primeira divisão. Qual é o primeiro pensamento dos azulinos? Manutenção na Série A. Conseguiu se manter, Vanderlei? Agora é sonhar. Sonha, Sul-Americana. Quem sabe biscoita lá o sonho maior, que é uma Libertadores. Tu só tem que entender o seguinte. Quem é que não pode sonhar? Todo mundo pode sonhar. Eu e tu. Né? Nós estamos entre os 20? Eu posso sonhar em casar com a Paula Oliveira. Olha só, eu e tu, nós estamos entre os 20? Da Série A? Presta atenção. Os nossos clubes, tu tem um clube... Estamos. Não. Entre esses 20, o Clube Vanderlei, o Clube Bad Boy, tá lá. Hipoteticamente, sim. Né? Não. Só quem não pode sonhar é o Londrina. Isso é verdade. É o CSA. O Remo... O Remo tem direito de sonhar com o que ele quiser. Sonhar de graça, né, Paulo? Mas, então, é isso que o Remo tem que entender. Quando o cara chega pra ti e diz assim mesmo, olha, Vanderlei, tu não pode tal coisa, e a coisa tá longe de ti, tu até diz, o cara tem razão, pô, isso aí tá longe. Agora o Vanderlei tá dentro da barca, vai sair um iate aqui, tô falando em Paulo Oliveira, né? Vai sair um iate aqui, de Belém. A Paula Oliveira tá lá. São 20 Mickeys e 20 Mini. A Paula Oliveira tá lá. O Vanderlei é um dos Mickey. O Vanderlei não tem chance? Quem não tem chance sou eu, que fiquei de fora e tô de pateta olhando. Mas vai depender do teu futebol lá dentro. Porque tu tá na barca. Então o Remo, ele está entre os 20. Aí eu vou dizer de novo. Eu vou obrigar o torcedor do Paysandu a torcer pro Remo? Claro que não. Eu vou obrigar o torcedor do Remo a torcer pro Paysandu? De forma alguma. Então, esse pensamento que eu falo, o torcedor explode nas redes sociais e eu morro de rir. Alguns concordam comigo, outros não concordam, e eu não quero ser o dono da verdade, mas eu morro de rir com as opiniões que eu vejo. Né? O torcedor mais fanático do Paysandu, esse bad boy. Aí vem o do Remo e diz, o bad tá...
coisa que eu já ouvi lá no passado. Você sabe que hoje eu sou remista na rede. Você sabia disso? Não. Pois é, mas há 3 anos atrás... Você era Paysandu doente. Era bicolor. Sabe por quê? Olê. Porque eu fiz aquele comentário quando o Remo formou aquele time de 50 centavos. Eu disse, vai pegar porrada. Atenção, galera, lembra aí? Terça, sexta e vai sábado. Vai pegar porrada sexta, sábado e domingo, eu dizia. Terça, sexta, sábado e domingo. Eu disse. Virou até faixa de torcida, Paulo. Sabe o que colocaram? O bad boy é bicolor. O bad boy é Paysandu. Lembra? Todo mundo, né? Agora que eu estou comentando e dizendo que o Remo tem chance sim na Série A... Você virou azulino de 4 costados. Eu sou remista. Mas isso me enche de vaidade e de orgulho saber que eu tenho 30 e poucos anos de crônica e a galera ainda fica perguntando qual é o meu time. Isso é orgulho de saber que eu faço um trabalho sério. Falar do Leão aqui porque Remo. A questão do técnico pode estar perto de ser resolvida. De novo. Não, mas agora, mas as peças já estão se movimentando. Não aguento mais, mano. O pessoal diz que a gente é mentiroso. Ainda bem que não viram nem o Cuca, nem o Renato Gaúcho. Nem o Herrera no aeroporto. Quem foi que viu o Herrera no aeroporto? Ninguém viu o treinador no aeroporto dessa vez, mas... Gente alugando casa em Marituba, né? Pensando que vai ser contratado só porque arrumou uma casa em Marituba. Mas enfim, o Rony tá em Belém e ele não vai jogar no Remo nem no Paysandu. Tá chegando. Pois é, tá chegando. Justamente. Olha só, as peças estão começando a se mexer, tá? Ontem Fortaleza divulgou em nota oficial de que Thiago Carpini vai ser o técnico para a próxima temporada. Inclusive soltou uma outra nota de agradecimento ao Palermo, que agora está livre no mercado. E o Lucas Rossafa, que cobre o futebol de São Paulo, principalmente ali Ponte, Guarani, mas... ultimamente ele anda dando muitas negociações que estão acontecendo aqui no futebol paraense. Devia trabalhar aqui, né? Que ele sabe mais que a gente. Verdade. Ele falou acertou muita coisa sobre o Paysandu, principalmente esse ano, o Rossafa. Muito bom jornalista, inclusive. Não sei se nos acompanha, mas um abraço para você, Rossafa, se estiver vendo. Ele deu a informação ontem de que Palermo está perto do Clube do Remo. De que o papo tá andando, as bases salariais já estão sendo aí acertadas e de que a qualquer momento o Palermo vai ser realmente oficializado pelo Clube do Remo. Uma notícia que já estava desde o começo da semana, né? Primeiro da Argentina, mas ainda a gente não tinha a movimentação do Fortaleza, que queria ficar com o treinador. Palermo não quis ficar no Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tá livre no mercado, senhores. Será que de hoje, ou pelo menos até terça-feira, não passa? Vamos lá, vamos por partes. Você tem informação, Michel? Não, cara, assim... Não calha a boca. Não tem nem como o cara falar, porque cada dia é uma história. Mas assim, o torcedor que fica Traga-nos falando... o panorama, Michel. Não, o torcedor que fica falando assim, porque fulano, Beltrano... Né? Aqui a gente teve, né, o Bad Boy falando, né, o Abner falando, né? Eu falei sobre o Cuca, né? Enfim, de fato, esses nomes, né? O Braz pode negar do jeito que for, mas, por exemplo, vou falar por mim, duvido ele negar que o Cuca não conversou com a diretoria do Remo. Duvido. Pode não ter conversado com o Braz. Não, mas com alguém do Remo se não conversou foi porque ele foi mal ouvido, porque mandaram ele conversar. Mas ele conversou sim, ele conversou com o Cuca, com o Renato eu realmente não tenho, mas acredito no que o Abner falou. Não, inclusive sobre o Cuca, o Braz ele chegou a comentar no Twitter lá que ele não diz que conversou, mas ele deixa entender que sim, porque ele fala, desde o início sabíamos do clube árabe lá e tudo mais. Então, é verdade, né? Então assim, o Remo pensou alto, acho que não deveria ter pensado alto, desse tamanho, porque treinador não é garantia de nada, competência não está ligada a tamanho de salário, você consegue fazer um campeonato bom com um treinador mais barato, né? E talvez vai te entregar mais do que um caro. Enfim, acho que não era o momento de apostar num treinador desse. Acabou que o destino vai fazer com que o Remo faça isso, né? Os outros nomes
talvez tenham sido ventilados, nunca comentado, nunca procurado pelo Braz, enfim. Mas essas coisas são normais do futebol, como eu falei. Tem gente que, às vezes, está aí na imprensa, tem a questão da rede social que tenta ajudar de alguma forma, dar uma luz para a diretoria, né? E às vezes o fato nem existiu e joga no ar e acaba virando verdade. E tem coisas que realmente, às vezes, o Braz liga e tal, mas eu acho que o Remo ele conseguiu, e o Braz principalmente, ele conseguiu ter uma realidade que talvez ele não tivesse dimensão. Foi provado que somente o querer e o dinheiro não fazem você ter o que você quer. Não é o O querer suficiente, de quem tem o dinheiro, né? Tenho dinheiro, vou lá buscar. Não é assim, meu amigo. Não, o futebol hoje, se você não vier com um projeto e com a estrutura e com a condição pro cara, que é a condição pro cara desenvolver o trabalho, o cara não vai aceitar, porque ele sabe que é arriscado. Principalmente vir para um clube que começa o campeonato rebaixado. Porque tá todo mundo dizendo que o Remo vai ser saco de pancada. O João Pina tá falando aqui no chat, falem do CT pra forçar os caras a trabalharem. Enfim... Eles estão trabalhando no CT. Estão trabalhando. Não, o Remo tá em reforma total. O problema é que é muita coisa pra fazer em não pouco só no tempo. CT e Outeiro, mas também no Baianão. Estão quebrando tudo lá no Baianão pra reconstruir, cara, a parte interna Isso, lá. exatamente. E só pra terminar, tá? Eu não tô dizendo que o Remo é rebaixado. Eu só tô dizendo que, na opinião pública em geral, lá pra fora, lá pra baixo, muita gente acha que o Remo vai brigar lá embaixo. Isso chega pra jogador, chega pra empresário. É porque os caras já pensam que jacaré anda na rua aqui. Exatamente. Pra pensar outras coisas piores sobre a estrutura é um passo. Então, assim, cara, eu acho que o Braz, ele teve essa dimensão que talvez ele não tivesse. Talvez até a gente, em termos... E aí, quando eu digo a gente, eu digo imprensa... Futebol paraense. Imprensa, torcida e diretoria. Por exemplo, eu tinha comigo a certeza de que, com dinheiro e com o Braz... que tem um nome forte no mercado, seria um pouco mais fácil de trazer. E ele mesmo tá vendo que não é. Ele tá batendo com a cara na porta toda hora. Toda hora. Vai trazer um time? Vai trazer um time. Vai contratar jogador? Vai. Mas eu tenho certeza que ele levou muitos nãos. O que é normal, inclusive. O que é mas normal. Talvez ele não esperasse tanto. Não esperasse tanto os nãos. O Remo vai ser ele. O Remo vai se deparar com um desafio e pode começar a receber sims dependendo do que acontecer no início da temporada, cara. Porque uma coisa que tá acontecendo é interessante. Eu acho que poucas vezes um time que subiu da B pra A tá sendo tão comentado nacionalmente como o Remo. Mas isso pra mim é muito fogo de palha. Até pro Matheus falar. Pro pra mim, hype da galera? É hype da galera. Será que Nesse é hype negócio mesmo? de buscar like e tal, não sei o quê, os caras já entenderam que aqui o povo gosta de futebol. Botaram até o Gabigol no Rio. Pois é. Os caras entenderam que aqui tem engajamento. É isso, entendeu? E tá tudo bem. A gente também tem que Sim, tem que ser inteligente e Sim. surfar na parada, entendeu? Mas aí a diretoria tem que entender que só isso não vai fazer os caras do futebol em si. Porque o Remo é o time com a história mais bonita do acesso para a Série A. O Remo é o time com a torcida que mais merecia a Série A por tudo que passou nos últimos 10 anos. Torcedor que estava 10 anos atrás comemorando vitória contra o Operário no Mangueirão, com o gol do Elton e tudo mais, hoje tá ansioso porque o Remo vai começar uma Série A. Então, isso tudo é verdade, isso tudo é uma história muito bonita. Mas o Remo internamente não pode aceitar que isso é o suficiente. Aquilo que eu falei lá há 3 semanas de que o Remo não podia tratar esse acesso como um ponto final, é em relação a isso. O Remo tem que tratar esse acesso como uma outra história. Se o Remo é um clube simpático, se o Remo é o patinho feio, se o Remo é o clube do hype, É o café com leite. excelente. Mas até que ponto isso vai influenciar na montagem do elenco? Até que ponto isso vai influenciar no campo e bola? Então é um ponto que o Remo tem que se ligar muito bem nisso, porque é bacana. Pro torcedor é muito legal o torcedor ver, qualquer página que ele vai abrir hoje tá falando do Remo. Qualquer youtuber, qualquer influencer tá falando do Remo. Pro torcedor que não era acostumado a isso, e aqui a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, os caras falar com um sotaque um pouquinho mais carioca que o do João Vanderlei, o cara vai gostar um pouquinho mais do cara, isso aí é fato. Eu tenho sotaque carioca? Não, se for um carioca falando do Remo, com todo com aquele arrastado, o cara, carioca, a gente sabe que existe isso aqui acontece aqui no futebol paraense em qualquer âmbito. Então, é um ponto que é bom
o Remo ele tá crescendo na rede social, é um ponto muito positivo. Mas isso não quer dizer que o empresário lá, vendo propostas de Chapecoense, Curitiba e Remo, ele vai querer ir no Remo. Não é isso. E rede social não vai influenciar na decisão do empresário do jeito que se imagina, não é? Pelo contrário. Talvez até atrapalhe, né, Michel Anderson? Então é um ponto que a gente tem que entender, separar muito bem as coisas. Agora, não significa que vai chegar em janeiro o Remo não vai ter nada. Vai estar só o João Vanderlei lá no Bainão esperando os jogadores. Não vai ter. O preocupante é a qualidade do que vai ter. Também a qualidade, mas o quanto da expectativa criada pelo próprio Remo vai ser cumprido nesse início de ano. Eu acho que o Remo já tem que começar a entender, olha, talvez a gente não consiga aquela bala que a gente queria, talvez a gente não consiga para agora. Aquela uma bala de um jogador muito acima, talvez não venha agora em dezembro, talvez ele venha ali no meio do ano. E aí eu concordo com o João que a janela vai fazer mudar sim algumas peças. Mas para mim tem que ser algumas peças. Não 5 por janela, 6 por janela, que eu acho que é errar muito. Mas eu entendo que pode acontecer. Todo programa que a gente faz aqui no chat, quando a gente começa a falar desse jeito, o povo começa a colocar que a gente é pessimista. Olha só, o Lucas Navegantes aqui no chat. Falando, já mandei chamar o Cristiano Ronaldo pro meu leão. Aí ele diz aqui, acho que a imprensa dos outros times que subiram acho que não são tão pessimistas como vocês. Vai ver lá de Curitiba com Curitiba e Atlético. Mas, cara, se você quiser fechar o olho pra dificuldade que o Remo tá encontrando pra trazer um treinador, aí fechar o olho. Sabe qual é a diferença? Você vai querer me dizer que o Remo tá escolhendo o treinador. Todos esses outros times tiveram experiência recente em Série A, cara. E na Série A de pontos corridos. E com o mercado como é que tá hoje. A gente expressa toda essa preocupação com o clube do Remo, porque apesar de ter o Marcos Braz, é um universo completamente novo, cara. E eu vi um comentário de um repórter, acho que até de Fortaleza, me fugiu o nome da cabeça. Com todos esses nomes que acabam, às vezes, pipocando e tudo mais, pro Remo tomar cuidado pra não se deslumbrar por conta dos nomes que são cotados por aqui, sabe? Não, eu acho que esse ponto o Brian e aqui eu não tô falando, eu achei interessante esse comentário, porque eu não tô falando do Braz especificamente, ou gente que esteja no Remo hoje que tá acostumado com o mercado de Série A. Mas repete aí, qual o comentário? De um jornalista lá de Fortaleza dizendo, com relação a esses nomes que pipocam e com o tamanho dos nomes, de quem tá no dia a dia do Remo não se deslumbre com isso. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, tal fulano tá vindo pra cá, meu Deus novo, e tal. É porque é uma novidade, cara. É uma novidade. É um mundo novo pro clube do Remo. E principalmente pras pessoas que estão no clube há muitos anos e não estão acostumados à realidade ao nível que é uma Série A, cara. Verdade. O Remo tem que ter muito cuidado com isso. Eu achei esse comentário interessante, eu queria trazer para discussão aqui para vocês também, senhores. Você acha que posso estar rolando também, quem sabe, até um nível de deslumbre? Porque... Do Braz, não. Tem gente... Não, claro, do Braz não. Eu tô falando de gente que já tá aqui há muito tempo, tá? E que é acostumada... Eu acho que é um espanto. E que é acostumada, por exemplo, fazer... de ser proativa, de fazer lista de jogador, entrar em contato com empresário, esse tipo de coisa, entendeu? Não, gente que é o famoso abelhudo, como diria a Bad Boy. A gente não tá na Série A há muitos anos, já há mais de 20 anos que a gente não tá na Série A. E nessa Série A do jeito que e acabar, de certa forma, atrapalhando o trabalho de que realmente tem poder pra tomar decisão, e cara. Quando a gente traz jogador da Série A, que a gente trouxe alguns que estavam na Série A, a gente traz aquele encostado do encostado, o Pescador, normalmente. Por exemplo, agora. O Pescador veio da Série A. Isso, né? O Paysandu trouxe o Jean Silva, né? Jean Dias. Enfim, então traz esse cara que tá ali. Não tô dizendo que ele não tem qualidade, eu tô dizendo que ele tá encostado. E o salário dele, normalmente, não gira no entorno do que é um grande salário de Série A, que é o que o Remo tá buscando hoje. Então você faz um esforço muito grande numa Série B para pagar 300 mil para um jogador, e aí quando você chega na Série A, você descobre que esses 300 já não servem mais. Porque os caras... Pro nível jogador, de exigência que você tá buscando. Sim. Aí você descobre que não... Aí você se assusta. Você fala, esse cara tá me pedindo 400, 500 mil? Não vou pagar. É muito ruim. Não existe isso aí, não vou pagar isso aí. Eu tenho... É por isso que eu puxei o assunto da qualidade do jogo ontem, da semifinal da Copa do Brasil. Que é
Porque por vezes, cara, eu, sinceramente, eu já defendo o jogador por natureza, mas eu prefiro apostar no Marcelinho do que eu trazer um lateral qualquer aí que vai me cobrar 400 mil e talvez não vai ter a força de vontade e nem a determinação de defender a camisa do Remo, como o Marcelinho eu tenho certeza que vai ter. E eu não tô dizendo nem que o Marcelinho é bom, nem que o Marcelinho é ruim. Eu tô dizendo que a força de vontade do Marcelinho, pra mim, e o comprometimento dele com a causa, vai ser muito maior do que um jogador de 400 mil que vem pra cá sem saber o que é o Remo. Então, pra mim, é melhor apostar nesse tipo de cara, nesse início, né? Pra que você possa ter uma... Mas até em que volume desse tipo de cara? Cara, você tem que trazer o cara que quer vir. Não adianta eu trazer o cara... Entendeu? Sim. Ah, vou trazer fulano, 500 mil. E a gente tá assustado com isso. A gente tá vendo que é um cenário diferente. A gente vai ter que se acostumar, infelizmente, ou felizmente, né? É o mercado. Espero que felizmente. Não, espero que felizmente que a gente saiba usar isso da melhor forma possível, né? Agora já tá provado, cara, que o dinheiro, ele não te dá... Você gastar o dinheiro... eu tenho 20 jogadores de 500 mil. Não te dá a garantia de que você vai ficar na Série A e fazer uma boa campanha. Senão o Inter tava... Já tá provado isso. O próprio Fortaleza. Exatamente. Fortaleza tem dinheiro, cara. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.